o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, conta comigo, está no ar. A paz e a consolação do Espírito Santo invadam o seu coração, cada cantinho do teu lar nessa madrugada, nesse novo dia que se inicia. Dia de nós glorificarmos a Deus com a nossa vida, dia de nós darmos graças ao Senhor, porque Ele nos concedeu mais um dia de existência. É um dia de gratidão. É bonito assim, né? Quando a gente começa o nosso dia agradecendo, nós vamos dando espaço para que a providência de Deus que nos sustentou até aqui nos leve mais longe. Escuta bem essa canção que o Senhor fala através do Frei Gilson, né? Porque tendes medo, por que tendes medo? Que o Senhor acalme qualquer tempestade, qualquer medo, qualquer angústia que esteja no seu coração, e na certeza de que Jesus está perto de nós todo dia da nossa vida, permita que nessa madrugada a calma do Espírito Santo invada o seu coração e o seu lar. Conta comigo, está no ar, com o Padre Vinícius. Mande para mim sua intenção, mande para mim o seu pedido. Quem sabe aí talvez a tempestade que você quer que Deus te acalme, manda para mim, para a gente rezar juntos, para a gente interceder juntos. Isso que é bonito de ser igreja, ninguém aqui está sozinho. As lutas de um são as lutas do outro. E segurando uns nas mãos dos outros, nós vamos intercedendo, vencendo as batalhas e deixando que o Senhor nos levante. Mande a sua mensagem, aliás, para o nosso DDD 11 91301 1967 ou também para o nosso call center 0800 545 5900 ou ainda o nosso site, né? juntos.redevida.com.br. Conta comigo, está aqui para que o Padre reze por você e apresente a Deus a sua causa. Vamos agora então ouvir a palavra do Senhor. A forma mais forte, mais bonita de deixar que o Senhor nos acalme e fale conosco é pedindo a luz e a força do seu Espírito por meio da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e guia para o nosso caminho. Vem comigo, vamos ouvir a palavra de Deus nessa madrugada. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Palavra de Deus para hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Ouçamos. Eu vos digo, usai o dinheiro injusto a fim de fazer amigos, para que quando acabar, vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas será fiel também nas grandes, e quem é injusto nas pequenas será injusto também nas grandes. Por isso, se não sois confiáveis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois confiáveis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um para amar o outro, ou se apegará a um desprezando o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então ele lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Com efeito, o que é sublime para os homens é abominável para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. A palavra de Deus hoje, ela dá um sacode no nosso coração a respeito do lugar que os bens materiais devem ocupar na nossa vida. Você quer conhecer uma pessoa de verdade?
você dê poder para ela. Você veja como que ela lida com o dinheiro, você veja como ela lida com o poder. Quantas famílias as coisas caminham até bem, mas quando alguma questão envolvendo dinheiro acaba sendo levantada, a guerra está feita. Você já passou por essa experiência na sua família? Quantas casas, acabam sendo divididas? Morreu alguém, tem que fazer o inventário, tem que dividir a herança. Pronto, a Terceira Guerra Mundial estoura. Está com dívida com alguém, meu Deus do céu. Aí é que a confusão está feita, está pronta, está levantada. As coisas caminham até bem. Meteu o dinheiro no meio, pronto, tudo se divide. E aí Jesus vem dizer no Evangelho de hoje: tome cuidado. Veja como você está administrando os bens que Deus te deu, para que eles não acabem se tornando para você o seu Deus. Tem muita gente que acaba idolatrando o dinheiro, idolatrando os bens materiais e acaba ficando escravo de tudo isso. Tem gente que fala: meu trabalho é minha vida, os meus bens são minha vida. Se o seu trabalho e os seus bens são a sua vida, mais cedo ou mais tarde você vai acabar colhendo as consequências disso, de ter se tornado um escravo do dinheiro, ter se tornado um escravo dos bens materiais. Olha o que Jesus fala: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, porque eles vos receberão nas moradas eternas. O que é o dinheiro injusto? São os bens dessa vida que são passageiros. Use os bens que Deus te deu para fazer o bem, como os santos da igreja fizeram. E aqui eu cito 3 exemplos: São Francisco de Assis, Santa Isabel da Hungria e Santa Isabel, rainha de Portugal. São Francisco de Assis era filho de um grande comerciante, Pietro de Bernardone. E São Francisco de Assis soube usar da condição rica que Deus lhe deu para que, se desapegando de tudo isso, ele pudesse fazer o bem aos outros. Antes do processo de conversão definitivo, quando ele arranca a roupa na cidade de Assis, no meio da praça de São Rufino, e vai abandonar as riquezas do pai, Francisco começa a vender os bens do pai para ajudar os pobres, inclusive para reconstruir igrejas. Santos que aprenderam, como São Francisco, que as riquezas dessa vida elas só têm sentido se elas forem usadas para fazer o bem aos outros. Santa Isabel da Hungria era rainha, era uma santa de nobreza. E Santa Isabel da Hungria usou da sua condição de nobre também para fazer a diferença e para ajudar os outros. A Santa Isabel, rainha de Portugal, colocava dinheiro no meio das vestes reais e saía pela cidade de Lisboa dando dinheiro, dando ajuda àqueles que estavam na sarjeta precisando dela. E ela falava: Deus me deu trono e riqueza para fazer a caridade. Como é que você tem usado os seus bens? O Senhor não pede apenas que você venda tudo. Em momento algum o Senhor está dizendo: se desapega de tudo, vai, e venda tudo que você tem e vá para o meio da rua. Veja, o desapego que o Evangelho pede é justamente para você não colocar os bens materiais no lugar que pertence a Deus. Use os bens que Deus te deu, sua vida, seu casamento, seus estudos. Use tudo isso com um propósito: fazer o bem aos outros, para que um dia a caridade feita aos outros, ela te dê a graça de entrar na vida eterna. Tome posse dessa palavra e da promessa que o Senhor faz. Quem é fiel nas pequenas coisas, também será fiel nas grandes. Se você é fiel na administração das coisas que Deus te deu nessa vida, você também será fiel na administração da tua salvação. Se vocês não são fiéis nas pequenas coisas, quem vos confiará o verdadeiro bem? Peça ao Senhor: Senhor, dá-me um coração desapegado, para que eu possa administrar tão bem a minha vida que um dia eu seja capaz, merecedor de ganhar o verdadeiro tesouro, que é a eternidade. E depois, peça também ao Senhor um coração que saiba colocar cada coisa no seu devido lugar. Ninguém pode servir a 2 senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Dai-me, Senhor, um coração desapegado, que eu não seja uma pessoa materialista, uma pessoa fútil. Se você tem a oportunidade de conviver com uma pessoa materialista, você sabe o quanto que é vazia a vida de uma pessoa que tem tudo, mas não tem Deus. Meu Deus, como eu conheço gente assim. Tem tudo na vida. A pessoa tem carro, a pessoa tem propriedades, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem estudo, mas ela não tem paz, porque ela não tem Deus. Deus nos livre e guarde de sermos pessoas vazias, de sermos pessoas fúteis, materialistas. Quando você conversa com uma pessoa materialista, você não aguenta ficar 5 minutos perto dela, porque tudo é só aqui e agora, É dinheiro, é ganhar, é competir. Meu Deus, como é inútil, como é vazia a vida de uma pessoa assim. Peçamos ao Senhor que nos dê um coração desprendido, um coração que não seja materialista,
Um coração que não se divida entre Deus e o dinheiro, mas um coração que saiba usar o dinheiro e os bens materiais com um propósito: administrá-los tão bem que por essa administração o Senhor nos conceda a verdadeira administração que nós queremos, a administração da nossa salvação, a de sermos recebidos na vida eterna pelo bem que fizemos a partir dos nossos bens materiais. Que Deus, nosso Senhor, pela força do Espírito, nos dê a graça de colocar na nossa vida cada coisa no seu devido lugar e Ele acima de tudo. Mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. A palavra de Deus de hoje nos levou de novo a olhar para o outro lado da vida, né? Se você usa os bens que Deus te deu de forma sábia e prudente, isso te dará como recompensa a vida eterna. O que é a vida eterna? O que é a eternidade? A igreja nos ensina sempre a olhar para esse outro lado da vida e, nesse sentido, a rezarmos por aqueles que já estão lá. Rezar pelas almas do purgatório, rezar pelos falecidos, é um ato de amor e de misericórdia. As almas do purgatório já foram salvas, mas ainda passam por um tempo de purificação. E nós, que somos a igreja peregrina, podemos ajudá-las com as nossas orações, oferecendo missas em seu sufrágio. Vamos entender como é que funciona um pouquinho melhor a doutrina da igreja sobre a ajuda e o sufrágio às almas do purgatório? Vamos aprender juntos. A Igreja nos ensina que a oração pelos falecidos é um ato de caridade e misericórdia. As almas que estão no purgatório já foram salvas, mas ainda passam por um processo de purificação para entrarem na plenitude da presença de Deus. Elas não podem mais ajudar a si mesmas, mas nós, que ainda peregrinamos nessa terra, podemos interceder por elas com nossas orações, sacrifícios e missas oferecidas em sufrágio. Desde os primeiros séculos, a Igreja testemunha essa tradição com orações e celebrações eucarísticas pelos falecidos. Rezar pelas almas do purgatório também nos lembra da nossa própria caminhada rumo à eternidade. É um ato de amor que fortalece nossa comunhão com aqueles que nos precederam e reforça a esperança na misericórdia divina. Que nunca nos esqueçamos dos nossos irmãos que esperam nossa intercessão. Ao mesmo tempo que nós sabemos que a morte é uma realidade certa, sabemos também que ela carrega uma incerteza. Sabemos que ela virá, mas não sabemos quando. A morte não é o fim. Quando termina a nossa vida nessa terra, nós somos imediatamente levados à presença de Deus. E ali a alma passa por aquilo que a teologia da igreja chama de juízo particular. Deus julga o coração de cada um de acordo com aquilo que praticou nessa vida, o bem ou o mal, a justiça ou a injustiça. Deus, nosso Senhor, Ele vai levar em consideração aquilo que é chamado de opção fundamental. O que norteou a sua vida? O que norteou as escolhas, as decisões da vida de cada pessoa que, terminada a sua jornada terrena, se apresenta diante do Senhor para receber o prêmio da forma como ela carregou, né, e usou sua liberdade, sua consciência, sua vontade. O purgatório é o estado de espírito em que se encontram as almas que, já tendo sido salvas, não partiram dessa vida plenamente purificadas. E aí, para entender o que é o purgatório, nós precisamos entender uma coisa muito mais profunda. A confissão, o sacramento da confissão nessa vida, ele perdoa aquilo que se chama de pena atual. A partir do momento em que uma pessoa arrependida busca a confissão, o sangue de Jesus derramado sobre ela, o seu pecado é perdoado. Todavia, cada pecado carrega em si uma coisa chamada de pena temporal, que é a consequência que o pecado tem na igreja, na sociedade e na vida de cada indivíduo. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que furte uma maçã e ela come essa maçã. Ela vai até o confessionário, ela se confessa, ela fala que ela furtou, ela está perdoada. Todavia, o furto não pode ser desfeito.
Não tem como ela voltar atrás, devolver a maçã que ela roubou e desfazer aquela ação. Mesma coisa quando você, por exemplo, ofende alguém. Você xinga, depois você vai lá, pede perdão. A ofensa já foi feita, você não tem como desfazer aquela situação. Isso gera na alma uma coisa chamada pena temporal. É como se ficasse uma mancha, uma craca, uma nódoa, que a confissão não perdoa. Quem perdoa é somente a indulgência, que é um tesouro dado pela igreja que limpa essa mancha da nossa alma. As almas que estão no purgatório partiram dessa vida sem a mancha do pecado mortal, mas estão ainda com esses apegos das chamadas penas temporais, as consequências sociais que ficam dos pecados que cometeram ao longo dessa vida. Quem já está no purgatório já está salvo. O purgatório só tem uma porta. A porta do purgatório ela dá em direção ao céu. Só que as almas que lá estão se purificando dessas manchas, porque no céu não entra nenhuma sombra de pecado. E aí o que a igreja faz? A igreja, que é formada pela comunhão dos santos, ela conta com essa ajuda. A caridade e o amor unem as 3 dimensões da igreja. Nós que estamos aqui peregrinando, aqueles que já estão na glória de Deus lá no céu e as almas do purgatório. Aqueles que estão na glória de Deus estão intercedendo por nós. Aqueles que estão no purgatório nada podem fazer por si, mas podem interceder por nós. E nós que aqui estamos, pouco podemos fazer por nós, mas podemos ajudá-los. E aí o que a igreja recomenda? A oração de sufrágio pelos falecidos. Nós que aqui estamos, podemos ajudar os nossos irmãos e irmãs, familiares, entes queridos e amigos que já estão na eternidade a saírem do purgatório e irem para a glória de Deus. Lembre de uma coisa: seu ente querido, seu filho, seu esposo, seu familiar, seu amigo que já morreu, ele já foi julgado. Nós não sabemos onde essas pessoas estão. Hoje, um dos piores perigos que se pode correr na igreja e na sociedade é não rezar pelos mortos. Nossa sociedade não quer mais encarar a morte. Nossa sociedade ela não quer mais encarar o fim da vida. E aí, automaticamente, quando alguém morre, sempre vem um abençoado e fala: ah, fica calmo, tá no céu. Quem disse? Quem disse? Só Deus conhece o coração de cada pessoa, e por isso a importância de nós rezarmos pelas almas dos nossos antepassados, dos falecidos e dos nossos amigos. Por quê? Porque se estiverem no purgatório, elas precisam da nossa oração. Quantas almas não ficam no purgatório porque não tem quem reze por elas? Nós rezamos pelas almas do purgatório para que um dia, quando chegar a nossa hora, também tenhamos quem reze por nós. E quando uma alma do purgatório é liberta e vai para a glória de Deus, ela se torna eternamente grata e se torna sua intercessora, apresentando a Deus na glória os teus pedidos, tuas intenções, te protegendo, te cuidando, te guardando e te levando a alcançar a glória de Deus, como ela também alcançou. Nas vezes em que eu fui a Roma, eu sempre fiz questão de passar numa igreja muito perto do Vaticano, chamada Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Sufrágio das Almas. Anexa a esta igreja funciona uma estrutura chamada Museu das Almas do Purgatório, em que ali estão várias manifestações devidamente aprovadas pela igreja de almas que, com a permissão de Deus, voltaram à terra para pedir oração. Tem lá o livro de oração de um senhor alemão que voltou, e pediu à sua esposa que rezasse por ele. Você vê no livro de oração, aos 5 dedos da mão dele, chamuscados, está lá, a mão daquela pessoa que deixou ali uma prova e um recado para sua mulher: reze por mim. E além desse pedido, tem outras provas lá, atestadas pela igreja, aprovadas pela igreja, de almas do purgatório que vieram para pedir oração. E depois que essas almas são libertas, como eu disse, elas vão para a glória e elas continuam intercedendo e pedindo a Deus. O padre Pio de Pietrelcina teve uma visão de o pai de um dos frades do convento onde ele morava entrando na glória de Deus. Ele disse para esse frade depois da missa: olha, hoje eu vi o seu pai entrando na glória. E o frade se assustou. E o padre Pio falou: por que você se assustou? E o frade disse: porque meu pai morreu tem mais de 30 anos. E 30 anos depois, de purgatório, aquela alma foi para o céu. Como é que você pode ajudar o seu familiar, o seu ente querido? Rezando por ele. Missas, indulgências, velas acesas, terços,
rezar em sufrágio das almas do purgatório é sempre um ato de caridade. Para que você possa lucrar a indulgência, a igreja separa algumas ocasiões ao longo do ano. Especialmente entre os dias 2 e 8 de novembro, nós podemos alcançar indulgências plenárias que são somente oferecidas em favor das almas do purgatório. Ao redor de outros dias, ao longo de outros dias do ano, as indulgências plenárias elas podem ser oferecidas em favor de vivos ou de defuntos, mas do dia 2 ao dia 8 do 11, somente em favor dos defuntos. Cada vez que você souber que a igreja está concedendo a indulgência plenária, e muitas são as datas do ano em que a igreja dá a indulgência, faça essa experiência de oferecer pelo seu ente querido que já partiu. Reze por ele, peça a Deus por ele, especialmente como. E aqui eu vou terminar lembrando das condições que a igreja prescreve para se poder lucrar a indulgência. Se você está em pecado mortal, tem que se confessar. Depois, a comunhão eucarística em favor da alma. A oração de um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Credo nas intenções do Santo Padre, o Papa Leão XIV. E fazendo isso, você ganha a indulgência. Entre os dias 2 e 8 de novembro, além dessas condições, é preciso visitar um cemitério. Não precisa ser o cemitério onde a pessoa pela qual você quer rezar está sepultada. Mas você rezando no cemitério pelas almas dos fiéis defuntos, você ganha a indulgência para a alma específica. Todas essas condições têm que ser feitas por uma alma de cada vez. Não dá para fazer o pacotão da fé e oferecer para a família toda de uma vez só. Para cada alma, uma indulgência, uma obediência a esses requisitos. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Ninguém pode servir a dois senhores, escolhe, pois, a Deus e Ele te honrará. Tirai a pedra do teu coração e um novo coração. E temos agora então 2 recados aqui com muito carinho de 2 benfeitoras que acompanham o programa Conta Comigo. Primeiro, da Dona Rosa Ferraz. Dona Rosa pede oração pelo seu esposo, pelos seus filhos, sua nora Priscila, que está grávida. Olha que bênção. Parabéns, Dona Rosa. Pela sua netinha Olívia e por ela. Deus abençoe e proteja a sua família. Família bonita. Parabéns aí pela netinha que está chegando, né? Um neto é sempre uma bênção de Deus, sempre uma dádiva do Senhor. E o segundo recadinho é da Sabrina Bortoli. A bênção, Padre Vinícius. Deus abençoe, Sabrina. Venho pedir oração para os meus filhos Williams, Sabrina, Vitória, Giovana, Guilherme, sua vida financeira, sua família e seus colegas de trabalho. Deus abençoe e guarde a você e a sua família, Sabrina, e também a cada uma das suas intenções. E você, que igual a Dona Rosa e a Dona Sabrina, deseja também que o Padre reze por você e reze pelas suas intenções, mande para mim o seu pedido, mande a sua mensagem, seja no nosso WhatsApp DDD 11 91301 1967, seja no nosso call center 0800 545 5900, mande para nós a sua prece, o seu comentário. Está gostando do programa? Quer que o Padre reze numa intenção específica? Eu sempre recordo que nenhuma intenção do programa fica despercebida, porque eu rezo a minha missa diária em favor de cada um de vocês, em favor da sua prece, em favor da sua intenção, do seu coração. O Espírito Santo sabe cada TV ligada, cada celular ligado, cada coração que está sintonizado. E quando eu me coloco diante do altar para celebrar minha missa diária, eu coloco cada um de vocês que estão acompanhando o programa. Então, nenhuma oração, e mesmo que você não escreva, é muito importante que você escreva, mas mesmo que você não escreva, eu estou rezando por você e estou apresentando você que está comigo aqui nessa madrugada, no altar da Eucaristia, que é a oração mais forte, mais poderosa que pode subir até o trono de Deus, tá bom? Mande para mim o seu pedido, sua intenção, e se o Espírito Santo tocar no seu coração também, seja um benfeitor da Rede Vida, um benfeitor do nosso programa,
Programa Conta Comigo, que fica sempre no ar através da doação generosa, da manutenção generosa de você, benfeitor, que também se torna comigo um protagonista da evangelização. Faça a sua doação de maneira muito simples, rápida, prática e objetiva, fazendo a leitura do QR Code que está aqui na tela com o aplicativo do seu banco e a câmera do seu celular. Aparecendo a sigla do INBRAC, o Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, você mesmo digita o valor que você quer contribuir e assim, de maneira muito segura, você se torna um benfeitor da Rede Vida e ajuda o nosso programa. Rezo agora, como sempre, pelas intenções dos nossos benfeitores, as intenções de cada um de vocês que mandaram sua mensagem, mandaram aqui o seu pedido, mandaram os seus nomes que estão acima de tudo diante do coração de Deus. A Maria Lúcia dos Santos Branco de Diadema, a Marilda Aparecida Tolomei Braga de Guarulhos, a Magali Vasconcelos pedem pela sua família e a Ana Célia Carinhato de Jaú, a Maria Sandra de Andrade do Rio de Janeiro, a Michele Harumi de Fartura e a Isildinha Martino e a Aparecida de Lourdes de Jundiaí pedem ao Senhor pelas suas famílias. Estes nomes e o seu nome, o seu coração, eu levo agora para o coração de Nossa Senhora, para que assim como ela não deixou faltar em Caná da Galileia aquele vinho da alegria que é a presença do seu filho, ela também não deixe faltar na sua vida aquilo que nesse momento você mais necessita. Reze com o Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos. Tu sabias que o teu menino viria nos recriar e que o filho a quem tu deste a luz te faria mãe do mundo. Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos.
Minha filha fez 18 anos e disse que quer ser freira. No início eu fiquei contente, mas pensando melhor, não sei se esse é o caminho certo. Ela sempre falava que queria casar, ter filhos e agora mudou de ideia sem mais nem menos? Eu estou preocupada. Tenho medo de ela estar cometendo um erro. Preciso de um conselho. Ana Cláudia. Três coisas, Ana Cláudia. A primeira delas é lembrar que o filho nunca é propriedade sua, mas é uma bênção de Deus. O filho é uma bênção enviada pelo Senhor para que na sua vida você, como mãe, possa ajudá-lo a fazer sempre a vontade dele. Um filho nunca é propriedade para que o pai ou a mãe sempre mantenha ele perto de si. O filho é uma dádiva do Criador. Então, o seu papel de mãe agora é interceder pela sua filha, pedindo a Deus que lhe dê o dom do Espírito Santo para que ela não tome decisões movidas por fogo de palha, mas sempre movida por uma profunda reflexão e pela abertura à vontade do Senhor. Dobre o seu joelho no chão, dobre o seu coração na presença de Deus e peça ao Senhor: Senhor, ajuda a minha filha a discernir qual é a tua vontade para a vida dela. Quando é Deus que chama, Deus dá sinais. Deus mostra aquilo que Ele deseja, Deus vai conduzindo e quando o Senhor chama não tem como escapar, não tem como voltar atrás. Terceira coisa, não tenha medo de entregá-la. Se é Deus quem está chamando, louvado seja Ele por isso. É melhor ofertar um filho a Deus do que perdê-lo para o mundo. Eu digo para você como meu próprio testemunho, eu sou filho único. Meus pais nunca me forçaram a entrar no seminário, nunca me induziram a nada, mas sempre estiveram ao meu lado de maneira muito apoiadora, muito carinhosa, dizendo para mim sempre: aquilo que Deus quiser para a sua vida, a gente também quer. E eu digo para você, mesmo sendo filho único, nunca me arrependi de ter dado a minha vida a Deus. Sou feliz de poder servi-lo. Sou realizado na missão que Ele me confiou. E se Deus não tivesse me chamado para o seu sacerdócio, tivesse me levado para uma outra coisa, né, para uma outra missão, o Espírito Santo dele é quem tudo sabe e quem tudo faz. Não sei se eu seria tão feliz, mas o Senhor me chamou e não me arrependo nunca de ter renunciado a sonhos, a carreira, até mesmo a formar uma família biológica para dar o meu sim a Ele enquanto sacerdote. Porque quando o Senhor chama, Ele promete no Evangelho. Ele dá 100 vezes mais pai, mãe, irmãos, irmãs e amigos como recompensa àqueles que a Ele servem. Então não tenha medo não. Né? Se Deus te fez mãe e Deus quer chamar a tua filha para se consagrar a Ele, oferte com alegria. Que a alegria vai ser para você um dia quando o Senhor te chamar e te disser: eu te dei a vida, o que você me entregou? Você vai poder dizer para Ele: eu te dei minha filha como religiosa, como consagrada ao Senhor. Não tenha medo. Se Deus chama, Deus também dá a graça necessária para que isso se cumpra. Vamos agora então pedir a Nossa Senhora, nossa mãe querida, que nos ajude como ela a sempre fazer a sua vontade, sem reservas, sem medo, sem querer que a nossa vontade sobressaia a vontade de Deus em primeiro lugar. Hoje a palavra nos deu uma sacudida, né? Para que a gente saiba colocar cada coisa no seu devido lugar, não sermos pessoas materialistas e calculistas. Hoje fomos chamados e aprendemos a importância de rezar pelas almas do purgatório, para que também quando chegar a nossa hora tenhamos quem reze por nós. E a melhor forma de nos prepararmos para esse encontro com Deus é tendo já desde agora um coração completamente desprendido das vaidades de nós mesmos, para que a vontade de Deus prevaleça na nossa história, no nosso querer. E agora, iluminados também por essa dúvida da nossa irmã, aprendamos que a vida só tem sentido se ela for ofertada ao Senhor. Sempre que Deus nos chama para uma missão, Deus dá a graça necessária para que ela seja bem cumprida. Nossa Senhora nos ajude e nos ensine a fazer sempre a vontade do Senhor, disponíveis ao seu amor e à sua graça. Reze comigo a oração à Nossa Senhora de Guadalupe, e você que ainda não tem, manda mensagem para a gente e a gente manda para você. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes. Venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira mãe, faz com que me abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã, com a graça de Deus. Te espero a 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Que a intercessão das benditas almas do purgatório te ajude a ter um coração desprendido, fazendo sempre a vontade de Deus. Fique na paz do Senhor, tenha um dia abençoadíssimo, iluminadíssimo e que o seu coração, nessa força que vem do Espírito Santo, esteja aberto a cumprir a vontade do Senhor para a sua vida. Um grande abraço, até amanhã, obrigado pela sua companhia, estou rezando por você. Fique com Deus. Porque tendes medo, porque tendes medo.